é isso aí, como nós estamos falando aqui, o Piauí, o Brasil, o Piauí em particular, tem muita coisa a oferecer. Você viu que a família que veio da Alemanha passar a férias aqui, escolheu para vir na Semana Santa, exatamente, já prevendo ver a encenação da Paixão de Cristo no bairro Monte Castelo. E nós temos muita coisa aqui a divulgar lá fora também. Imagine se a gente explorasse isso aí, né? Como é que não seria? Exatamente. Bom, mas no intervalo nós falamos aqui dos diversas frentes em que a empresa trabalha o intercâmbio cultural. Mas nós falamos lá no primeiro bloco também só sobre a questão, mas a questão da universitária. Vocês só trabalham o público universitário? Não, a gente trabalha público de diversas idades, né? Tanto os adultos de todas as idades, como eu já falei, como também jovens adolescentes. Certo? Por exemplo, o menor que queira viajar, vocês têm programa também para menor? Tem os programas apropriados, com todo o suporte necessário. Né? Um jovem ele pode fazer o equivalente ao ensino médio em algum país do exterior, certo? Então, um país que a gente tem explorado bastante é a Nova Zelândia. Por que Nova Zelândia? Não, assim, é um país que está crescendo a procura para lá, porque eles são assim, bem receptivos, eles têm ele tem uma coisa assim, muito parecida com o brasileiro, dessa afetividade, de ser pessoas calorosas. Sim. Então, normalmente os jovens que saem daqui, eles se sentem bem na Nova Zelândia. Mas não é só Nova Zelândia, tem diversos outros países que os jovens podem ir, né, de todas as cidades, e eles podem ir para estudar 6 meses ou 1 ano, tá? O equivalente ao ensino médio, e aí quando ele volta faz uma equivalência, né? Faz uma adaptação ao que ele estudou lá, ele não perde, né? Ah, certo. Conta para o currículo dele na escola? Conta, sim. Sim, mas a pessoa não sempre via universidade, para se inscrever na empresa, como é que faz? Não, assim... Vocês têm o pacote já pronto? Como é que a gente, como eu já estive falando, a gente tem os contratos com as escolas, né? Certo. Então a gente tem... na escola de nível médio também, tal qual na Também, a gente tem um contrato direto com as escolas de high school, que é como a gente chama, né? Certo. E aí o jovem ele passa por um processo de seleção, né? Que também a gente faz esse processo, a gente aplica uma prova para eles, um teste de inglês, né? Lá mesmo na Embarca Educacional. E aí, depois da gente fazer todo o procedimento, aí ele vai para poder estudar lá. E, assim, por ele ser menor de idade, ele tem um guardião legal, né, certo, que é uma pessoa que fica sendo responsável por ele. Então, ele vai ficar na casa de família, mas vai ter uma pessoa que é esse guardião, que é uma pessoa lá do governo, exatamente. E lá assume a responsabilidade jurídica por ele. Exatamente. Ah, certo. Então ele não fica, a família fica tranquila. Fica tranquila, fica sendo informada sempre de qualquer coisa que aconteça. A gente recebe as notas deles na escola para poder conversar com a família. Certo. Então é uma coisa assim bem séria e bem acompanhada. E vocês têm essa programação é mais para férias, mas como você falou também, ele pode fazer até o ensino médio. Isso, como é que funciona na prática? Olha, assim, para ele fazer o 1º ou 2º ano, tem essa possibilidade, mas também, se a pessoa ainda não está preparada para fazer um intercâmbio de uma duração maior, pode ir para fazer 1 mês de férias, né? Então a gente sempre manda um grupo, ou para Londres ou para o Canadá, principalmente para esses países, para esses lugares. Agora em julho a gente manda para Londres, porque é verão lá, então eles vão em torno de 15, 20, 25 alunos, saem daqui com um guia, que normalmente é um professor de inglês, que já conhece a maior parte deles. Então eles chega lá, eles vão ficar dentro de uma universidade, que a escola de idiomas, ela loca o espaço da universidade, certo, que naquele momento não está com tantos estudantes por ser as férias deles também. Certo. Então, eles não ficam assim com liberdade para poder sair o tempo que quiser, porque são menores de idade, né? Então, eles fazem, de manhã eles têm um curso de inglês, normalmente de 8h30 ao meio-dia, 12h30, e
e à tarde já tem os passeios programados que a gente já mostra para os pais quais serão os passeios, né? Para conhecer os principais pontos turísticos e culturais, né? Uma coisa que a gente tem explorado bastante é não estar fazendo só aqueles programas de passeio. Por exemplo, é muito bom o jovem ir para a Disney. Eu mesmo tenho muita vontade de ir, até apesar de já ter 26 anos. Mas é interessante que ele vá para um país e possa visitar um museu, possa conhecer mais sobre a cultura, sobre a história daquele país. Então, o que a Embarque Educacional tem focado bastante são programas culturais, programas de cunho educacional. Certo. E nessa área do jovem e do adolescente também é muito procurada? Sim, com certeza. Tem uma procura muito grande. Todo ano a gente manda esse grupo em julho e também em janeiro para passar um mês lá nesses países. E durante o ano tem as pessoas que sempre vêm procurar para poder fazer os programas de high school e cursos de idioma também. Bom, vamos torcer que esse trabalho continue e mas principalmente que a gente consiga atrair pessoas do exterior para conhecer o Brasil. Né? Com certeza. Muito obrigado pela sua participação aqui no programa. Nós vamos ter que encerrar hoje um pouco mais cedo, porque daqui a pouco a TV Assembleia estará transmitindo a sessão especial da Assembleia Legislativa, que foi requerida pelo deputado Fábio Novo para prestar uma homenagem ao maior médium de todos os tempos do Brasil, Chico Xavier. Este ano é o ano do centenário de nascimento do Chico Xavier, aquele mineiro que encantou o país inteiro e até países do exterior também, com as suas previsões, com os livros psicografados, que inclusive, uma coisa muito importante da vida do Chico Xavier, que todos os livros publicados na base de mensagens psicografadas que ele recebeu, a todo o rendimento daqueles livros, ele doou para entidades beneficentes, para entidades que prestam serviços à comunidade carente. O Chico Xavier, portanto, estaria este ano completando 100 anos do seu nascimento. O deputado Fábio Novo, do Partido dos Trabalhadores, requereu que a Assembleia Legislativa realiza hoje uma sessão especial em homenagem a Chico Xavier, o mineiro de Uberlândia. Bom, por aqui nós vamos encerrando o Palavra Aberta, prometendo voltar amanhã. E à tarde esse programa será reprisado logo depois da sessão ordinária da Assembleia Legislativa. Tenham todos um bom dia.